Boa tarde a todos. É uma alegria, uma satisfação, uma honra poder participar aqui com a CNI desse importante espaço de debate sobre o assunto contemporâneo, que é a questão ambiental, e que, felizmente, ao longo dos últimos anos, está se entrelaçando com a questão de mercado. Antes de entrar um pouco no assunto que eu fui convidado para fazer essa pequena explanação, eu peço licença para me apresentar. Eu me chamo Aliel Machado, sou deputado federal pelo Estado do Paraná, do Partido Verde, estou no 3º mandato na Câmara Federal e há cerca de 30 dias fui nomeado relator do PL que trata da regulamentação do mercado de carbono no nosso país. Tive a responsabilidade de assumir o tema no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Recentemente, nós tivemos aprovação no Senado Federal de um dos projetos que trata do mercado de carbono. Ele foi endereçado à Câmara dos Deputados e apensado a um projeto de lei mais antigo, que já tramitava na Câmara dos Deputados. Deve ser de conhecimento de todos os senhores. De 2015 ainda, o primeiro projeto, depois apensado ao projeto do deputado Marcelo Ramos, ex-deputado federal. Ao longo dessas últimas semanas, nós intensificamos nosso trabalho conversando com todos os setores, conversando com o agronegócio, conversando com o setor da indústria, conversando com os diferentes setores políticos na Câmara dos Deputados, conversando bastante também com o governo. Conseguimos tirar um relatório, conseguimos preparar uma proposta que usou como esqueleto texto que veio do Senado Federal, mas fez os aprimoramentos necessários para trazer aquilo que eu julguei ser o principal ativo para o mercado de carbono no nosso país: a segurança jurídica e a previsibilidade. Como nós estamos tratando de um tema tão importante para o nosso país, tanto na questão ambiental quanto na questão mercadológica, no desenvolvimento econômico, social do nosso país, é muito importante compreender isso. Esse tema, ele entrelaça os dois assuntos principais na nossa agenda, a questão ambiental com a questão econômica. Portanto, ele não pode ser nem só ambiental, daqueles que acham que vai resolver o problema ambiental e, para isso, corre-se um risco de colocarmos a nossa economia, a nossa indústria e todos os setores numa situação, num cheque em branco, numa situação muito grave, nem só para o mercado, que entenda que ele deve ser arrecadatório, que ele pode ser um ativo importante do ponto de vista econômico, sem levar em consideração o objetivo principal, que são as reduções dos gases de efeito estufa. O mercado de carbono, eu gosto de separar ele em dois momentos. O momento que trata da regulação, da regulamentação para o mercado regulado, e também a importância de cuidarmos da questão do mercado voluntário. Como o próprio nome já diz, o mercado voluntário é voluntário por si só. Quanto menos intromissão governamental tiver, melhor. O mercado tem que regular isso. Porém, existe um momento da transição, a possibilidade do recebimento do CRVE, que é o certificado que daria e dá a permissão para você transacionar no mercado regulado o ativo ambiental, e no mercado regulado como um todo, a previsibilidade no que diz respeito à condução governamental. A indústria sempre me deixou muito claro uma preocupação em relação ao órgão de governança. Sempre deixou muito clara a preocupação em relação a não termos um modelo arrecadatório, que o governo não olhasse isso como uma possibilidade de arrecadação, como se usássemos isso como um instrumento. E são coisas que vieram de maneira não tão clara no relatório que veio do Senado Federal. Atendendo esses princípios, atendendo às negociações que foram, inclusive com o ex-senador Muniz, com toda a equipe técnica da CNI e de todos os setores, nós concentramos os nossos esforços em estudos, fazendo comparativo com os demais países que implementaram o mercado de carbono,
mas sempre levando em consideração a nossa realidade, que é uma realidade diferente dos mercados que já implementaram essa métrica para poder alcançar os seus objetivos na diminuição dos gases de efeito estufa e para alcançar o objetivo sobre o que o Brasil assumiu de compromisso em relação à nossa diminuição dos gases na atmosfera. Dito isso, é sempre importante lembrar de que o nosso país já cumpriu muito de suas obrigações, seja pelo comprometimento da nossa própria indústria, que é uma das indústrias mais limpas do planeta, seja pelos ativos que nós temos, e é um benefício que temos no nosso país, com as nossas matrizes energéticas, com a questão solar, com a questão dos ventos. Agora nós estamos avançando na Câmara dos Deputados em outras linhas importantes para fazer a transição energética, e nós levamos isso em consideração e conseguimos alcançar um texto, conseguimos um convencimento por parte do Ministério da Fazenda de algumas alterações importantes. Eu destacaria que a primeira delas é a destinação dos recursos voltados do fundo, que não tinha previsão, não tinha sido deixado claro, e eu estou colocando agora no nosso relatório, acatando a sugestão feita pelo setor produtivo, 85% do valor arrecadado no fundo ficará para o FNDCT, com valor exclusivo para refinanciar a própria indústria, para refinanciar os setores regulados com linhas de financiamento dentro das ações governamentais para a transição energética. Ou seja, nós garantiremos no texto de que nós não teremos ali contingenciamento. O FNDCT foi uma luta, eu presidi a Comissão de Ciência e Tecnologia no ano de 2021 da Câmara dos Deputados, já é uma briga antiga para que o FNDCT não tenha contingenciamento e sirva para que a gente tenha condições econômicas de melhorar a nossa industrialização e agora, nesse caso especificamente, para que seja colaborativo o valor arrecadado em relação à necessidade de transformação da nossa indústria. 10% nós deixamos, como tinha vindo do Senado, o recurso deve financiar o custo dessa nova estrutura e das ações envolventes dentro do governo. E 5% é uma ação inovadora, eu fui convencido da importância disso. Nós temos hoje no Brasil, inclusive saiu agora na Forbes uma publicação recente, o maior destino de ecoturismo do planeta. E nós temos poucas linhas de financiamento aos empresários desse setor para fortalecer a manutenção dos nossos ativos naturais dentro das florestas e que hoje, assim como o mercado de carbono pode gerar uma lucratividade, a ideia é manter a floresta de pé, é que ela tenha valor de mercado. O mesmo nós podemos dizer sobre os ativos ambientais em relação ao ecoturismo, que ficará uma pequena porcentagem para uma linha de financiamento. Um outro ponto importante que estamos debatendo no projeto, eu já coloquei no meu relatório, mas ainda estou em processo de negociação, é o aumento de um setor a mais em relação ao sistema de governança, para que quem está sendo regulado tenha assento e consiga, de fato, colaborar, já que é uma lei federal que não tem um finito, ela dependerá a todo momento de adequações. E isso depende de como nós estaremos no sentido do cumprimento das nossas metas e, portanto, ter essa segurança da participação maior, tanto dos setores regulados quanto de outros setores, agentes políticos, como a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, traz mais segurança, mais previsibilidade política e tira a ganância ou a preocupação que todos temos, já que no nosso país, muitas vezes, nós temos agendas de governo e poucas vezes temos agenda de Estado. E a ideia é que nós tenhamos a garantia de uma agenda de Estado para trazer essa segurança, essa previsibilidade, para que a gente possa avançar. Nesse aspecto, com a mudança e a inclusão no sistema de governança de mais um ativo, dentro do SIM específico de quem acompanha o projeto, nós estamos também transferindo, e isso ainda está em processo de negociação, mas é uma vontade que eu tenho e acredito ser muito importante nesse aspecto,
colocando como coordenador desse grupo de trabalho o Ministério da Fazenda e não o Ministério do Meio Ambiente. Nada contra, eu sou do Partido Verde, tenho profunda admiração pela condução que vem sendo feita, felizmente, nesse momento, em relação ao meio ambiente, mas, nesse caso, nós estamos tratando de mercado. E o que é questão ambiental deve ficar sob responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente. Nós vamos ter as ações, nós vamos ter os compromissos voltados ao cumprimento de metas que o Ministério do Meio Ambiente deve ficar responsável. Mas o mercado de carbono, nós estamos tratando de um ativo de mercado que o Ministério da Fazenda tem condições e acredito ser o local mais adequado nesse processo, diferentemente do que veio do Senado também, em relação à previsibilidade, à segurança jurídica, essa garantia. Não existe lugar nenhum no mundo que você tenha o mesmo instrumento jurídico regulamentando e fiscalizando. Essa é uma separação muito importante nesse aspecto, para trazer toda essa segurança que o setor nos pede. O meu tempo é muito pequeno, eu estou à disposição para debater o relatório que já está com 99% dele pronto, negociado. Eu queria agradecer todos os setores, eu vi o caminho aqui, o setor do agro, que nós chegamos num bom consenso de trabalho, com o relatório que nós apresentamos, recebendo o apoio no Congresso Nacional de uma das maiores forças do Congresso, que é a Frente Parlamentar do Agro. Nós avançamos bastante com a indústria, melhorando o texto em diversos aspectos daquilo que foi negociado conosco. Com o próprio governo, nós conseguimos alguns acordos políticos importantes para melhorar o relatório. Temos ainda um pequeno impasse, e eu estou dando aqui é a primeira vez que eu estou falando em público sobre isso, um pequeno impasse em relação aos governadores da Amazônia, o entendimento e a separação do RED+, e esse acompanhamento. Tem ainda um pequeno impasse pela necessidade e o pedido que os governadores fizeram e que eu não encontrei uma maneira ainda de atendê-los, prejudicando, que não prejudique o texto da maneira como nós estamos construindo. Dito isso, a agenda está na mão do presidente Lira, que tem um compromisso de colocar isso como prioridade. Nós temos esse compromisso e o relatório está apto, resolvendo essa questão pontual dos governadores do consórcio da Amazônia, e a nossa expectativa, o compromisso é de que se vote esse ano ainda. Para finalizar, foi anexado ao nosso relatório muitas contribuições, e o relatório que nós recebemos do Senado foi apensado ao projeto que eu estou relatando. Portanto, o projeto deve sair da Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Se houver qualquer mudança no Senado, ele retorna para a nossa relatoria, respeitando a Constituição, respeitando o que diz o regimento interno da Câmara dos Deputados, ficando com a gente essa decisão final. Eu tive muita dificuldade em trabalhar alguns aspectos do projeto, porque o governo trabalhou muito no projeto, mas o governo não mandou uma proposta. Se o governo encaminhasse uma proposta, ele teria que encaminhar à Câmara dos Deputados. E o governo trabalhou muito no projeto que estava tramitando no Senado Federal. E eu digo da dificuldade, porque quando o governo não encaminha uma proposta, eu tenho vício de iniciativa em muitas ações. Então, a própria questão da governança, eu estou em processo de negociação com a Casa Civil para que não haja veto e haja um compromisso dentro do texto que está sendo costurado e a gente consiga ter um compromisso político de aprovação do próprio governo. Em síntese, era isso, dando um resumo muito breve, já que é complexo e tem muitas ações técnicas da proposta que eu poderia compartilhar com vocês, outras ainda não posso, o processo ainda de negociação está acontecendo, nós estamos vivendo ele nesse momento. Só queria dizer que é uma honra, uma alegria e parabenizar mais uma vez a nossa indústria, todos os setores envolvidos. É muito importante essa ativez política, é muito importante o protagonismo, é muito importante que nós tenhamos consciência desse nosso papel, porque o mercado de carbono, no caso do Brasil, pelas suas ações e ativos, ele cumpre duas funções. A função do cumprimento da agenda ambiental, que é urgente, necessária e imediata, mas também um caminho importante para a diminuição da desigualdade. A diminuição da desigualdade passa também pelo debate do mercado de carbono,
que tem uma perspectiva de geração de emprego, que tem uma perspectiva de valorizar ainda mais a nossa indústria, uma perspectiva de colaborar na agenda econômica e ambiental do nosso país. Muito obrigado. Obrigado.